Boa noite e bem-vindos aos resistentes deste curso e esta terceira sessão. Tem sido muito bom estes dias. O Ricardo, que está connosco, apresentou a primeira sessão. A Paula hoje, com pena, não pode estar e ontem fez uma sessão fantástica sobre a perspectiva da empresa. Hoje teremos a apresentar, a moderar esta sessão o Jorge Sousa Teixeira, administrador do BPI Gestão de Investimentos. Jorge, depois corrijo-me ao mais que quiseres dizer, com uma presença também importante na vida académica através da Nova e muitos outros projetos onde tem trabalhado nestas questões que têm que ver com finanças responsáveis, sustentáveis, ou nesta linguagem, como o Ricardo falava no primeiro dia, do bem comum. Dou as boas-vindas a todos. Agradeço mais uma vez, como tenho dito, a generosidade e a disponibilidade da Paula, do Ricardo e do Jorge. Seguimos hoje uma regra parecida com os outros dias. Começamos com a exposição da parte do Jorge. No fim, temos algum tempo para perguntas. Deixarei o microfone aberto para o caso de haver alguma nota que seja relevante fazer durante a conversa, durante a sessão. Enfim, de resto, como ouvimos ao longo dos últimos 2 dias, o Jorge vai resolver todos os problemas da humanidade e das finanças, porque o Ricardo e a Paula foram dizendo sucessivamente que o Jorge ia falar disto e daquilo. Portanto, agora vamos ver se vai ou se não vai. E no fim, se o Jorge não falar de alguma coisa, certamente será por esquecimento e podemos perguntar-lhe sobre todos os mistérios das finanças que tiverem ficado por explicar. Jorge, muito obrigado. Passo a palavra. Obrigado eu. E mais uma vez, obrigado pelo desafio, obrigado pela oportunidade. Isto é um tema que tem que se andar a evangelizar. Quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão transmitir a mensagem e vamos ganhando força também todos juntos. E aqui estou a falar não só da sustentabilidade, mas das finanças sustentáveis, que vão desempenhar aqui um papel muito importante. Eu também queria agradecer, para além de agradecer à Brutéria, ao Padre Francisco, à Madalena e ao Ricardo e à Paula, mas agradecer também aqui o que me permite estar aqui. Primeiro, quem me paga, quem me sustenta, que é importante, mas ao mesmo tempo quem me forma e quem me tem dado a oportunidade de trabalhar nestes temas, que é a BPI Gestão de Ativos e o Grupo CaixaBank e o BPI, que também ao longo de quase 20 anos já de casa me apoia nisto. E depois agradecer à Nordeia, que me permitiu utilizar um vídeo que hoje vamos ver aos bocadinhos, para fazer um case study, à Nova e ao SEMS em particular, que me incentivaram muito a pegar neste tema, e à APFIP, que é uma Associação Portuguesa de Fundos de Investimento e de Pensões, onde eu também trabalho mais ou menos, sou lá presidente de um grupo de trabalho de finanças sustentáveis e a confiança que também têm tido em mim para me envolver nestes temas. E depois estes parceiros que são o PRI, os Princípios para o Investimento Responsável, o Global Compact e o Climate Action, com quem tenho aprendido muita coisa, para além do Ricardo, com quem já tenho feito também uns projetos lá ao nível do escritório e outras coisas por aí afora nesta vida. Portanto, achei que era importante lembrar que há aqui, para nós estarmos aqui hoje, há muita gente que tem feito o seu caminho e que tem posto muitos recursos à disposição, e muitos destes até recursos públicos que qualquer um de vocês pode ir online e procurar, e tem imensos recursos, alguns em português, a maioria em inglês, e que vale imensa pena. E eu fiquei naquela questão da motivação, que era preciso trazer uma motivação, uma coisa qualquer, não é? O Ricardo é que pôs a regra nisto, e eu fui pensar motivação, e depois pensei, a motivação é que no meio deste processo todo, tanto o Ricardo pensar no mundo, a Paula já mudou o mundo, e é fantástica, e depois alguém tem que pagar a conta, não é? E pensei aqui no propósito. E o que eu venho hoje falar, gestão de investimentos, é incontornável que nós temos que fazer as carteiras dos clientes crescer. Tem que ter rentabilidade. E, portanto, eu não consigo separar o propósito da motivação, vêm juntos, mas o propósito fica aqui sempre em fundo, a dar aqui um peso muito grande, e, objetivamente, nós, no setor de investimentos, somos muito motivados por ganhar dinheiro para os nossos clientes. Não é tanto para nós, porque nós não fazemos investimentos por conta própria, nem por conta da empresa, só fazemos investimentos por conta dos clientes, mas se nós deixarmos de ganhar dinheiro para os clientes, o interesse deles vai diminuir, como aliás nestas sessões já alguém disse. Não é? Se isto
Se isto não der dinheiro, for responsável e sustentável, mas não der dinheiro, o interesse a motivação vai desaparecendo. E, portanto, não podemos esquecer que nesta indústria, ganhar dinheiro para os clientes é muito importante para a sua sustentabilidade financeira de longo prazo, para as reformas, para pagar a sua vida. O meu plano para hoje é este, não quer dizer que a gente tenha que fazer tudo, falar um bocadinho do ecossistema financeiro, voltar ao programa das Nações Unidas, que o Ricardo já falou, entrar um pouco mais fundo no investimento responsável, dar uma visão mais abrangente, e depois temos um case study, o tal que foi proporcionado pela Nordea, que é super interessante, relacionado com uma empresa do Brasil, que é a Vale, que teve um acidente horrível no Brumadinho, em que morreram centenas de pessoas, e houve toda uma destruição de ecossistemas, tudo, e hoje vamos ver como é que isto se olha quando se sai da mera perspectiva financeira. Portanto, a gente sabe quanto é que a empresa perdeu com aquilo, mas e agora? E o resto do impacto ambiental e social. E se tivermos tempo, podemos fazer um bocadinho um exercício rápido de como é que nós olhamos para os ODS, de um ponto de vista prático, de um ponto de vista depois de quando estamos a decidir onde é que vamos pôr dinheiro e onde é que investimos a longo prazo. E depois finalizamos com as habituais perguntas e respostas. Ecossistema financeiro, isto era a geração de valor histórica, não é? A clássica. Portanto, o sistema financeiro disponibilizava capital, como o Ricardo já explicou, naquele diagrama mais complexo, e a Paula também falou bastante sobre isso, e depois tudo isto levava a produção linear, consumo linear e gasto por parte dos governos. Portanto, não havia uma preocupação com e há aqui o suficiente para continuar a fazer isto indefinidamente, ou vai acabar e vamos ficar com o dinheiro pendurado num sítio qualquer. E esta perspectiva perdurou e foi gerando valor e também, mas não basta hoje em dia, porque nós estamos conscientes de que há recursos muito limitados. E lembram-se na primeira sessão, o Ricardo falou-nos da complementaridade de todos estes agentes, dos agentes financeiros, dos governos, das empresas, das pessoas, e que às vezes chocam, que ele dizia-nos, às vezes chocam uns com os outros. E a minha experiência é que quando chocam, há sempre um que é visto como o mal da fita. E os maus da fita, normalmente, é o lobo mau, não é? A gente olha para isto e vê os 3 porquinhos, o lobo mau. O Pedro e o Lobo, depois temos o Capuchinho Vermelho, o Lobo em Pele de Cordeiro e o Lobo de Wall Street. Pronto, isto é como as pessoas olham para nós, os predadores, e eu gostava de vos trazer um vídeo de 2 minutos que vos dá uma perspectiva diferente sobre os lobos e, se calhar, quem sabe, no fim desta sessão, uma perspectiva diferente sobre nós, financeiros, hoje. Portanto, vou tentar pôr a correr. E vai correr. E não está a correr. Já está. Eu peço desculpa que está em inglês, mas vou dizendo, basicamente isto tem a ver com a história da reintrodução dos lobos no Yellow Park. E isto por um milagre que não se estava à espera. Se vê aqui, os lobos começaram a perseguir os alces. E os alces subiram para as zonas mais altas do Yellow Park. As zonas mais baixas começaram a regenerar-se e começámos a assistir também à chegada de insetos, de vagas, e espécies mais pequenas começaram a vir. Mas com o aumento desta população, puderam vir outras. O castor, que estava extinto, instalou-se lá no parque e começaram a formar diques outra vez e a haver animais também que se instalaram lá. Os lobos faziam a maravilha de matar coiotes, que não servem para nada, também começámos a ter ratos, coelhos, e de repente tivemos falcões, águias, raposas a vir. Algo ainda mais interessante foi o comportamento dos próprios lobos.
maior equilíbrio que se gerou, foi possível haver o crescimento de uma série de espécies que alteraram, quer animais, quer plantas, que alteraram o próprio curso. Os bancos do rio, os leitos do rio foram alterados. Escuta, não sei, está quase a acabar. Este é o desafio para hoje. É transformarmos a perspectiva do lobo do Wall Street. Muitas vezes o Wall Street é confundida com aquelas pessoas que estão aos gritos. Na indústria de investimentos, se a pessoa falar um bocadinho mais alto, chateia logo metade do piso, que quer estar com calma, a estudar coisas, a pensar a longo prazo, a ler, e portanto aquilo que é ali caricaturado no lobo do Wall Street tem mais a ver com uns corretores e umas coisas, portanto não é o que nós fazemos na indústria de investimentos. E vamos aqui andar. Há aqui uma mudança de paradigma. Portanto, já sabemos, o Ricardo já falou, a Paula também, temos que levar dinheiro de um lado para o outro, mas aproveitar para acelerar a transição para uma economia mais circular, baixo carbono. E o que é que as finanças sustentáveis vão tentar estudar? A forma como é que o investimento e o crédito interagem com as questões económicas, sociais e ambientais. Nunca esquecer as económicas. Muito importante, porque as pessoas precisam de viver, como eu dizia, alguém aqui paga a conta, calhou-me a mim, no último dia. Isto vem de um livro deste senhor Showmaker. É dos poucos livros que eu encontrei sérios, fio a pavio. É um livro bastante caro, mas é um livro sério. Eu vou mandar os slides depois, nós vamos mandar os slides disto tudo, não vale a pena darem a tomar notas, porque vai integralmente como aqui estiver. E este é um livro que eu gosto bastante, é um calhamaço, mas é um livro sério de 2018-19 sobre isto. E ele também tem uns vídeos online que dá para procurar de 1 hora, onde se tem logo ali uma boa visão sobre tudo isto. E, portanto, o que há aqui um desafio é nós mudarmos o paradigma da geração de valor daquilo que vimos há pouco, que era levar o capital para ser gasto e investido, de olharmos para o capital como um capital não só financeiro, como está ao centro, mas também o capital natural e o capital social. E como é que nós, através do financiamento e do investimento sustentável, conseguimos que os governos, as empresas e as pessoas tenham também consumo responsável, práticas de negócios sustentáveis e gastos que sejam responsáveis. Este é o grande desafio. E é isso que está a provocar termos um setor financeiro, como tem vindo a ser descrito pelo Ricardo e pela Paula, e um setor empresarial cada vez mais responsável e a apelar à sustentabilidade. Portanto, cada vez que damos um financiamento verde destes que a Paula descrevia hoje, estamos a forçar que o investimento que há a seguir, os gastos que há a seguir, o consumo quer do governo, quer dos particulares, seja todo ele mais responsável. E isto, muito importante, as Nações Unidas. As Nações Unidas é um bocado estranho. Quando eu comecei a ver as Nações Unidas estão metidas nisto, das finanças, fez-me confusão. Até que em 2017 tive a oportunidade de ouvir em Praga a Mary Robinson, que foi durante muitos anos, além de ter sido presidente da República da Irlanda, foi também alta comissária para os refugiados. E ela diz que quando chegou lá ao seu posto, começou a falar com as pessoas e só lhe falavam de ambiente, de clima. E ela, não, mas é que eu estou aqui é por causa dos refugiados. Ela disse, mas é que quase tudo o que nós temos de problemas de refugiados tem a ver com o clima. As pessoas têm que sair dos seus países, das suas terras, de onde sempre estiveram, porque estão a ocorrer tantas alterações climáticas que elas ficam sem comida, perdem as casas, perdem tudo e vão-se embora. E eu achei isto impressionante. Realmente assim se percebe qual é o foco das Nações Unidas nas finanças sustentáveis, porque perceberam que a única maneira de dar a volta a isto era através da atuação no sistema financeiro, seja nos investidores, nos bancos, nos seguros ou nas empresas. Eu não vou abordar aqui a fundo as diferentes iniciativas. Portanto, uma delas é o Global Compact,
é uma iniciativa também das Nações Unidas à qual pertencem 13 mil empresas no mundo inteiro. Nós, na BPI Gestão de Ativos, o Grupo CaixaBank, somos signatários do Global Compact, o Banco BPI também. Isto traz 10 mandamentos, que são daqueles quase parecidos com os 10 mandamentos da Bíblia. Quase não matarás, não é? Não roubarás, que é a anticorrupção, e vais tomar conta, tratar do resto como se fosse teu. E, portanto, são 10 regras relacionadas com direitos humanos, com direitos laborais e com o ambiente, e uma com a anticorrupção. E depois tivemos este é o mais antigo, foi logo no início da década de 2000, depois os princípios para o investimento responsável, que o Ricardo já falou, eu vou falar outra vez um bocadinho, vou saltar para a frente, já só são 6, e eu encararia os princípios para o investimento responsável, os princípios para os seguros sustentáveis e os princípios para a banca responsável, que são mais recentes, são de 2019, como uma espécie de evangelhos, podemos dizer assim, ou seja, há os mandamentos e agora vamos um bocadinho mais longe. Vamos, por trás disto, há um storytelling, há um puxar já de coisas concretas que há para fazer e para deixar de fazer, e já não tão generalistas. E depois ainda tivemos a colar tudo isto, para nos dar um sentimento de para onde ir, como é que vamos todos juntos, porque são iniciativas a mais, os célebres ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu vos queria transmitir que para nós, no mundo financeiro, fazem parte da nossa conversa todos os dias. Todos os dias. Não é fazem parte da nossa conversa, é fazem parte da nossa conversa todos os dias. Isto, nós andamos a medir, andamos a ver como é que podemos aproveitar as oportunidades que isso oferece, fugir dos riscos das empresas que vão ficar para trás, perceber que dinâmicas é que isto vai trazer, e colando com todas as outras nossas abordagens. Isto leva-me a ter que entrar aqui outra vez, Ricardo, eu não resisto, no investimento responsável, que é porque é que nós nos metemos neste comboio do investimento responsável. Nós, BPI Gestão de Ativos, e nós, indústria como um todo. Deixem-me aqui fazer aqui um bocadinho de zoom, se conseguir. Talvez não. Pronto, já percebi que não. Mas está pequenino, mas há aqui 3 aspectos mais muito importantes. Um aspecto é que isto já é muito material. Estamos a falar, não se vê na barra, mas são 30 trilhões de dólares americanos, portanto são 2,5 vezes o PIB europeu todo, que já são geridos debaixo de critérios ESG, ou de critérios de sustentabilidade. E este número vai explodir, vai dar um salto agora. Depois, procura de mercado. Nós vamos ter a maior transferência de riqueza que houve na história da humanidade. Porquê? Porque os baby boomers e ainda algumas gerações ainda mais antigas estão vivas, estiveram a acumular riqueza, alguns deles estiveram a acumular muita riqueza, que vai ser transferida para a geração seguinte ou até já uma geração abaixo. E a nova geração que vai herdar esse dinheiro é uma geração que é consciente do ambiente, que é consciente das questões sociais e que mistura o seu dinheiro com as suas convicções. Coisa que as gerações mais velhas, de acordo com os inquéritos que são feitos, não fazem. Ou seja, separam as duas coisas. Financeiro é para ganhar dinheiro, o investimento é para ganhar dinheiro e na sua vida particular fazem filantropia, dão dinheiro à brotéria, etc. Mas não misturam as duas coisas. As novas gerações querem misturar. Depois, alguém perguntava, portanto, este é o Ricardo dizia, não é? Quem é que vai mandar nisto? É onde é que vamos pôr o nosso dinheiro? É isto, é as pessoas vão pôr o dinheiro em produtos mais sustentáveis, vão exigir, sobretudo os mais novos. E depois alguém também perguntava, mas quem é que verifica? Os reguladores. Portanto, as iniciativas de regulação estão a explodir, é aquela Everest que ali está, vai continuando e vai continuar. Eu não sei porque é que eu não consegui fazer zoom, mas... e depois tivemos aqui uma ajuda muito grande. Eu gosto sempre de dizer ciência, muita ciência, e agora aproveitava para fazer aqui um paralelo para Laudato Si. De acordo com o outro dia ouvi um cardeal a falar sobre a Laudato Si, que dizia que foi a primeira encíclica que foi science-based, que foi baseada em ciência. E depois tem uma visão no sentido de targets, não baseada em ciência. Era o cardeal que dizia, Padre Francisco. Eu acreditei.
cometi este pecadilho. E a verdade é que juntou as duas coisas, mas trouxe a moral também, e trouxe a ética, mas aqui a evidência académica trouxe-nos uma informação muito importante, que é incorporar estes fatores, de acordo com milhares de estudos que foram feitos, não prejudica o desempenho das carteiras, não prejudica a rentabilidade, até há alguma evidência de alguma melhoria, porque permite gerir melhor os riscos e identificar oportunidades, e vamos falar sobre isso hoje. Quanto é que está por trás disto? Princípios para o investimento responsável. Acima de 100 trilhões de dólares, portanto isto em nomenclatura portuguesa eu nunca sei dizer, e estamos a falar de 3.000 e qualquer coisa entidades no mundo inteiro. Em Portugal, as maiores gestoras de ativos e de fundos de pensões dos maiores grupos são elas também signatárias do PRI, dos princípios para o investimento responsável, e alguém perguntava no outro dia como é que é das empresas sobre as quais não há informação. Curiosamente, um grande número de empresas de private equity e de venture capital são também já signatárias dos PRI aqui em Portugal. E falta aqui alguns players, como podem ver, como um Santander, que o é através de Espanha, obviamente, também é signatário. O difícil é encontrar uma sociedade gestora de investimentos com uma reputação para defender e que não seja signatária do PRI. O que é que nós nos comprometemos a fazer? O Ricardo falou no primeiro dia, eu trouxe a versão em português de Portugal, Ricardo, que fui eu que a fiz. Portanto, corrigia porque havia lá umas coisas que eu depois não adoro, embora até seja bom, como o engajamento, que nós não usamos em português, que é pena, que é uma palavra bem bonita. E o que é que nós nos obrigamos? A utilizar o ESG, portanto, os aspectos ambientais, sociais e de governo, em tudo o que fazemos. Nas análises de investimento, enquanto donos das ações e das obrigações, termos um voto ativo que incorpora, que é tomado, tendo em conta fatores ambientais, sociais e de governo, portanto, não só financeiros. Reportar e obrigar a reportar, obrigar as empresas a reportar. Isto faz muita pressão sobre elas, como a Paula falava ontem muito bem, a importância, porque é que ela começou a fazer, a EDP começou a fazer as obrigações verdes e a fazer o relatório de sustentabilidade, promovermos isto, que é o que eu faço aqui, ando aqui sempre aqui a chamar mais gente a esta causa, e trabalhar em conjunto. Isto é algo que mudou radicalmente. Nós no sistema financeiro éramos absolutamente egoístas. Se estávamos numa conferência a tomar notas, fechávamos assim o caderno para ninguém ver o que é que eu estava a escrever. Era impensável eu reunir-me com alguém para atuar em relação a uma empresa, porque isso iria permitir que o outro também ganhasse dinheiro com isso. Hoje em dia, tudo isto que é feito à volta da sustentabilidade é feito em grupos enormes, de centenas de investidores. Eu passo a semana nisto, a reunir com vários investidores do mundo inteiro, porque percebemos que tínhamos que fazer isto em conjunto e o próprio, ao subscrevermos o PRI, obrigamos a isso. E tem sido muito engraçado, porque isto nunca passou pela cabeça de ninguém. Estarmos todos ali a partilhar abordagens, a partilhar até tarefas e tudo, tem sido realmente uma mudança de paradigma enorme para todos nós que estamos no setor, e isto também permite-nos atrair talento, porque as pessoas mais novas que nós temos lá a trabalhar connosco gostam muito desta vertente e desta interação com empresas e até com governos, com autarquias. Pode acontecer, e já vamos ver aqui o caso que eu trago hoje, que também envolve autarquias e tudo. E depois reportar. Este tema da sustentabilidade implica muito reportar, porque quem não diz o que é que anda a fazer, se calhar é porque não anda a fazer nada. Portanto, reportar com standards, reportar com padrões, e nós todos que somos PRI temos que, a partir do segundo ano, reportar tudo o que andámos a fazer no ano anterior, as melhorias que fizemos, etc., e depois somos avaliados. Nós fizemos isso logo no primeiro ano em que nos tornámos signatários, na BPI Gestão de Ativos. Tivemos a nota máxima, o que muito nos agradou, não estávamos à espera. Tivemos nota máxima, que é A+, isto graças ao grupo em que estamos inseridos, obviamente, que nos ajuda muitíssimo a ter uma boa estruturação, um bom governo. Mas estes 6 pontos são muito importantes para depois implementarmos isto, que é o investimento responsável. É nós tentarmos incorporar os fatores ambientais, sociais e de governo nas nossas decisões de investimento. Isto não se pode confundir com investimento ético, às vezes até com algum investimento socialmente responsável
ou até com o investimento de impacto. No futuro, a minha visão profissional é de que tudo isto vai fundir. Mas, por enquanto, quando nós falamos de investimento responsável, não quer dizer um cliente, uma pessoa que opta, uma entidade que opta pelo investimento responsável, não significa que vá abdicar de retorno financeiro. Pode ter que abdicar de algumas oportunidades, pode ter que gerir de uma maneira diferente, pode ter que gastar mais dinheiro com algumas coisas, por exemplo, a fazer diálogos com empresas, mas não tem que abdicar de retorno financeiro. Isto tem sido um enorme incentivo, quer para nós, gestores, quer para os clientes que investem connosco, obviamente. Exemplos de coisas quando estamos a falar de ESG. Eu acho que no ambiente as pessoas sabem mais ou menos do que é que estamos a falar, emissões de gases com efeito de estufa, poluição da água, a eficiência energética, que é diferente das emissões, que é quanto é que eu tenho que emitir por cada milhão de dólares de venda, por exemplo, que é a métrica que nós mais olhamos. Mas nos fatores sociais é o grande futuro. O Ricardo falou-nos muito do social no primeiro dia. O social é o grande futuro. Porquê? Porque o ambiental é muito científico e nós sabemos para onde é que temos que ir. No social há muitas dúvidas ainda, mas tem aspectos como cibersegurança, como a proteção dos direitos dos trabalhadores, é algo que se trabalha imenso. Isto aumentou imensa pressão, a incorporação destes fatores aumentou imensa pressão sobre os empregadores. Coisa que não havia tanto, ou seja, hoje em dia uma empresa que não dá direito de sindicalização dos seus trabalhadores é mal vista no mercado. Ou seja, nós capitalistas penalizamos uma empresa que não deixa os seus colaboradores sindicalizar-se. Isso é altamente penalizado. Uma empresa que se estica na sua gestão dos recursos humanos, que não tem uma boa percepção de mercado, também é muito penalizada. O nível de satisfação dos clientes e vendas, práticas de vendas, é das coisas que dá mais impacto aqui. Como podem ver, até quase que podíamos discutir, mas isto é assim, afinal é social ou é financeiro? É tudo. Isto é que é a grande evolução que as finanças sustentáveis trouxeram, é integrar tudo isto. É mostrar aos clientes e aos investidores e às empresas que isto tem muito impacto também financeiro, tem muito impacto nas oportunidades de negócio, tem muito impacto no futuro da empresa. O governance, o governo das empresas é aquilo que a gente faz há mais tempo, não há aqui grandes novidades, a única coisa é que a exigência é cada vez maior e estamos a pôr muita pressão e em termos regulatórios também para haver efetivamente uma separação entre quem é que é dono da empresa, quem é que gera a empresa e quem é que supervisiona tudo isto. Até agora, e em particular em Portugal, isso não era assim tão bem acautelado. Também temos uma estrutura muito familiar, mas é algo que vai mudar bastante. E depois, quando nós começamos a olhar para tudo isto, começamos a identificar oportunidades, riscos, ou seja, as empresas que não estão a mudar são para mim um risco, que não se estão a adaptar são para mim um risco, seja no ecológico, na parte ambiental, seja na parte digital e seja nas alterações demográficas que estamos a ter. Quem não se está a adaptar, as empresas que não se estão a adaptar, para mim são um risco. As que se estão a adaptar são uma oportunidade. Quando eu começo a olhar com os olhos da sustentabilidade para tudo, ganho uma nova visão e uma nova abordagem que me pode levar mais longe, ao mesmo tempo que ajude as empresas e que ajude a sociedade, posso também beneficiar em termos de rentabilidade para a minha carteira. E volto aos ODS. Eu vou sempre voltar aos ODS, porque é uma lente que eu consigo falar com as empresas sobre elas, consigo falar com os meus colegas sobre elas, consigo falar com outros investidores com elas, consigo falar com os governos e com as organizações não governamentais sobre os ODS, e portanto isto está-se a tornar realmente num padrão que nos permite falar sobre o quê? Materialidade. Se quiserem salvar uma coisa do que falamos hoje, materialidade. Esta é a parte difícil de investir, de estar a investir com princípios ESG, olhando para os fatores ESG e apontando para a sustentabilidade. A materialidade no que nós usamos na sustentabilidade foi importada do financeiro. O que é que nós dizemos? Quando dizemos que houve um problema material nas contas, quer dizer que ele é grande, não é? E o que nós andamos aqui também à procura, em termos de sustentabilidade, é o que é material. Na sessão anterior, ou até se calhar na primeira, já não me lembro,
alguém dizia, pois, uma empresa de software vai correr muito melhor do ponto de vista ambiental de emissões do que uma empresa que tem que produzir energia como a EDP. Verdade. Então não é material. Então eu quero ver o que é material para essa empresa. Dados. Não é? Proteção de dados das pessoas. Como é que estão a tratar os trabalhadores? Não é? Como é que estão a tratar os clientes? E, portanto, eu vou aplicar uma matriz de materialidade diferente para cada empresa, para cada setor, para cada país, porque eu tenho uma materialidade diferente no Brasil do que tenho em Portugal. E, portanto, eu não quero saber, não quero fazer o que já está aqui, que já é conhecido e que já todos sabemos, eu quero tentar descobrir o que é útil para tomar decisões a médio e longo prazo. E, portanto, os fatores ESG são importantes para a empresa porque identificam riscos e oportunidades e também tem que sair para os stakeholders, ou seja, para os outros, para as outras partes interessadas. Eu não encontrei ainda uma expressão completamente feliz em português, que nós usamos muito os stakeholders, podíamos dizer como as partes interessadas, e esta é uma mudança brutal que nós estamos a ter. Business Roundtable é uma entidade, não vale a pena lerem porque não, isto depois fica para vocês, não é preciso. A Business Roundtable reúne os 150, 200 CEOs das maiores empresas americanas e tinham desde 1999 um Statement of Purpose, uma declaração de propósito das empresas e que era maximizar o valor para o acionista. Seguindo o que Milton Friedman aceitava e que eu aprendi também na escola, na faculdade, que era que se eu maximizar o valor para o acionista, eu vou melhorar muito a empresa, os colaboradores vão ficar muito satisfeitos, os clientes vão ter ótimos produtos, tudo. E não foi verdade. Portanto, não resultou. Chegámos a essa conclusão e a Business Roundtable, há um ano e pouco atrás, veio com um novo Statement of Purpose, com um novo propósito. E o que é que veio dizer? Basicamente, que passamos a ter clientes, temos que maximizar o valor para clientes, empregados, fornecedores. Esta é uma parte muito importante que começamos cada vez mais a dar importância. As comunidades onde as empresas estão inseridas e, veja-se bem, em último, os acionistas. Isto foi de tal forma impactante que a Business Roundtable é uma entidade com já dezenas e dezenas de anos e passou a haver em Portugal também. Portanto, não sei se viram as notícias nos últimos dias, foi lançada a Business Roundtable Portugal, até já havia em Moçambique também, por exemplo, e nós em Portugal não sei porque não tínhamos, que reuniu até agora 42 empresas, grandes empresas em Portugal, algumas de média dimensão, mas grandes, e que tem esta ambição de também trazer o propósito e ajudar ao crescimento do país, portanto é de prosperidade. E foi curioso, isto aconteceu aqui mesmo em cima desta sessão, eu fui buscar as notícias à pressa, mas é algo que já está a chegar cá e chegou engraçado, porque o anterior não chegou. A Business Roundtable de 1999, se calhar cá não teve muito impacto, e agora sim os empresários portugueses sentiram-se alinhados com este objetivo do propósito para toda a gente. E, portanto, agora estamos aqui um dilema, que é, então, mas afinal, Jorge, como é que é? Rentabilidade ao propósito? Ambos. Nós temos que ter motivações financeiras, portanto, temos que usar a informação ESG para ter melhores investimentos, melhores decisões de investimento, e temos também ter motivos sustentáveis, que é gerar um efeito que seja que tenha práticas responsáveis. Portanto, eu não posso estar a explorar populações noutros países, eu não posso ser conivente com más práticas corporativas, mas tem que gerar um retorno pelo menos parecido com o mercado, quando sou um investidor responsável. Isto implica-me, eu basicamente, conseguir equilibrar. Há aqui um equilíbrio que tem que ser feito e é muito importante que haja este equilíbrio, porque a sustentabilidade ambiental e social só vai ser conseguida se houver uma sustentabilidade financeira das minhas carteiras e das empresas em que eu invisto. Não há volta a dar. Porque se começar a faltar dinheiro, diz o ditado português, não é? Caso onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E é isso que acontecerá se nós não conseguirmos implementar adequadamente os princípios de investimento responsável e os ODS, sem provocar aqui uma moça gigante. Portanto, resumindo,
A análise que nós fazemos a ESG, o investimento responsável, no investimento responsável, é um complemento, não é um substituto. Portanto, nós não passamos de estar ali focados a ler balanços e demonstrações de resultados e relatórios e contas para deixar de fazer isso e agora só olhar para os relatórios de sustentabilidade. Não, passamos a olhar para os dois. Eu confesso que hoje em dia gosto mais de ler os relatórios de sustentabilidade e encontro lá mais informação útil e bem organizada até do que nos relatórios em geral, porque as empresas esmeram-se bastante. E, portanto, eu tenho que incorporar tudo isto e a passar a olhar também para os riscos e para as oportunidades que o ESG, que os fatores ambientais, sociais e de governo me permitem identificar. E não há uma forma única de fazer isto. Nós, por exemplo, dentro da BPI Gestão de Ativos, que é uma empresa pequena, nós temos à volta de 20 e tal, 30 gestores de carteiras. Cada equipa, cada produto faz de uma maneira diferente esta integração. Porquê? Porque atua em países diferentes, temos fundos que atuam em África ou no Brasil, tem que pensar de uma maneira diferente um fundo que é ibérico, ou de um fundo americano, ou de um fundo asiático, ou de um fundo de obrigações, que investe em green bonds, como a Paula nos falou ontem. E vocês vão ouvir muito falar da falta de standards. E eu peço que não se deixem desmotivar, porque, como eu dizia ontem, os standards, mesmo na parte contabilística, também não me dizem muito, que eu tenho que fazer a análise na mesma. Portanto, o não haver standards não é um problema de per si. Dificulta. Vamos ter mais standards? Vamos. A União Europeia está prestes a aprovar a diretiva, o regulamento da informação não financeira. Portanto, as empresas todas com mais de 500 trabalhadores vão ser obrigadas a prestar informação não financeira, bastante extensa, a partir de 2024, relativa a 23. Mas esta análise é mais uma arte do que uma ciência. E a materialidade dos fatores varia muito entre setores e entre empresas. E, portanto, aqui tenho o tal exemplo, não é? Fatores ambientais para uma empresa de IT é diferente de uma empresa energética. Não é que as empresas de tecnologias de informação não tenham uma pegada grande, como vimos agora com este grande debate à volta das bitcoins, mas é diferente. E, só para dar aqui um bocadinho de publicidade à minha casa, este é o caminho que a gente tem feito. Nós aderimos em 2019 aos PRIs, depois aderimos ao Climate Action 100+, aderimos também ao Global Compact. No final do ano passado fomos aceitos este ano e estamos agora no programa SDG Ambitions e temos vindo a lançar produtos de reforma e de investimento já debaixo desta capa do investimento responsável, portanto, já desde o início, já lançados, responsáveis, e vamos começar a ter produtos sustentáveis e, se calhar, vamos começar também, ou não é se calhar, vamos ter de certeza também, produtos de impacto, onde a pessoa sabe que o seu investimento está a ser orientado para um determinado propósito. Em Espanha já temos bastantes e cá vamos ter mais. Resultado, tivemos o tal A+, e walk the talk. O que é que isto diz? É que, basicamente, quem avalia a BPI Gestão de Ativos diz que nós efetivamente, não, isto agora não me correu nada mal, nada bem, que nós efetivamente já temos um bom desempenho, os nossos fundos já têm um bom desempenho ao nível de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, o ano passado, a maioria destes fundos que aqui estão com altos níveis de sustentabilidade também foram os fundos mais rentáveis em Portugal, em toda a indústria portuguesa. O que é que isto quer dizer? Olha, não é nenhuma garantia de rentabilidade futura, mas o facto de termos incorporado fatores ESG e sustentabilidade nas nossas decisões pelo menos não prejudicou. Eu não estou a dizer que nos beneficiou, estou a dizer que não nos prejudicou nas nossas decisões e cada vez menos vai prejudicar porque todos os nossos concorrentes também o fazem e, portanto, deixa de ser um tema de diferenciação. Isto tira-me agora para uma visão mais abrangente, que é, há um plano da União Europeia para financiar o crescimento sustentável. Aqui marquei, aqui com os slides da APFIP, que tive acesso, marquei aqui o que é que são alguns dos objetivos mais ligados ao investimento, haver rótulos dos produtos, vamos poder ter produtos financeiros verdes também. Vamos ter que, no aconselhamento financeiro, quando a pessoa vai ao seu banco e lhe fazem uma recomendação, vão ter que também integrar a sustentabilidade nessas recomendações. E há toda uma panóplia de regulamentação que está e planos de ações que estão em curso, que vão ser complementados com o quê? Com regulamentação que está a sair, a célebre taxonomia, vão ficando atentos. A taxonomia vai começar pela parte ambiental e depois vai passar para a parte social, em que nós vamos começar a classificar que atividades é que são socialmente boas. Isto vai ser muito curioso de ver. Já vamos ter agora muito em breve quais é que são
ambientalmente boas, e vamos também saber socialmente. Isto vai ser um desenvolvimento muito engraçado. E depois há uma panóplia de regulamentação europeia que vai sair e que nos vai dar aqui, nos próximos tempos, muita pressão. O modelo do bolo da noiva. Esta é a forma como nós gostamos de olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É verdade, nós precisamos de prosperidade, mas a prosperidade faz com pessoas, com uma sociedade funcional, equilibrada, onde há igualdade de género, mas também onde há combate à pobreza, e tudo isto está suportado em termos um ambiente a funcionar, porque no caminho em que estávamos não dava mais. E, portanto, eu gosto muito desta forma de organizar os ODS, que é um crescendo em que na base está o ambiente, no meio está a sociedade que suporta tudo isto e no topo vem a economia e a prosperidade económica, porque sem prosperidade económica, como o Ricardo nos falava no primeiro dia, isto não resulta. E, portanto, nós estamos a passar de um setor financeiro normal para passarmos para o Sustainable Finance 1.0, para as finanças sustentáveis 1.0, em que nós procuramos, na mesma, ainda maximizar o lucro. E para onde é que vamos ir? Não tenho grande dúvida que muito em breve, nos próximos anos, e quando estou a falar próximos, é muito próximos, vamos começar a olhar para a maximização do valor para todos os stakeholders, para clientes, para empregados, para os fornecedores, etc. E, talvez a um horizonte de mais de 10 anos, vamos começar a olhar para o que se começa a chamar as finanças sustentáveis 3.0, que é o bem comum. Temos que assegurar que o social e o ambiental são maiores do que os benefícios financeiros. Este vai ser o grande desafio, que é vamos ter todos que ceder um bocadinho da rentabilidade das nossas carteiras, dos nossos investimentos, para poder trabalhar para o tal bem comum, para o bem maior. Não tenho grandes dúvidas que isto vai ser possível. Vamos ter que ter a certeza que o estamos a fazer bem, a medir bem, e claramente eu acho que há aqui um alinhamento muito grande da parte dos clientes e também dos reguladores. Portanto, normalmente nós associamos as finanças sustentáveis 1.0 ao quê? Às exclusões, que era quando a gente dizia eu não invisto em empresas que têm produção energética a carvão, minas antipessoais, etc. E estamos agora a todo vapor nas finanças sustentáveis 2.0, que é a integração dos fatores ESG em todo o processo de tomada de decisão, em todo o processo de análise, em todo o processo de gestão de riscos. E vamos para as finanças sustentáveis 3.0, onde a Paula nos falou ontem muito sobre os Green e Social Bonds. Vamos começar a ter os empréstimos de impacto até para casa, os microseguros, os microcréditos. Isto vai-se começar a disseminar cada vez mais. Porquê? Porque também temos muitos operadores, que o Ricardo nos falou, de nicho, que vão complementar a oferta da banca grande, que não tem capacidade de chegar lá, não tem recursos, e desfoca demasiado. E, portanto, o que eu acho é que o ecossistema vai ficar muito enriquecido por essas entidades todas que o Ricardo referiu na primeira sessão, vão complementar a oferta da banca, porque a banca tem um papel a desempenhar de grande financiador de tudo o resto que já existe e de fornecedor de serviços. E vamos ter também cada vez mais investimento de impacto. Isto leva-me para o case study que eu trazia hoje, que é a Nordea, é uma sociedade gestora de investimentos nórdica, que gera à volta de 300 e qualquer coisa bilhões de euros. Eu espero não me estar a enganar, a última vez tinha visto 300, 400 bilhões, e que é, desde há muitos anos, um investidor responsável. Penso desde há 15 anos, eu até julgo que eles são fundadores do PRI, membros signatários originais. E saiu-lhes aqui um problema. No Brumadinho, no Brasil, uma barragem da empresa Vale, a antiga Vale do Rio Doce, que chamava-se assim, agora chama-se Vale, rebentou, o dique rebentou, e o que é que o dique tinha? Não era água, o dique tinha os resíduos todos da operar a mina, porque o que a Vale faz é extrair minério de ferro, e é a maior das maiores empresas, não sei se é a maior, se é a segunda maior empresa do mundo de minério de ferro, e o que veio por ali abaixo foram águas sujas, completamente contaminadas, que caíram para cima de populações inteiras. E morreram
nas primeiras contagens logo no início, mais de 200 pessoas. O que nos leva a perguntar muitas vezes é quais são os fatores ESG, portanto, do ambiental, social e governo, o que é mais importante para uma empresa como a Nordea, para uma empresa como a Vale. Portanto, é uma empresa que se dedica à mineração. Eu não sei se alguém quer abrir o microfone e dizer assim o que é que acha que são os fatores mais importantes. Senão também seguimos. Jorge, claramente o S é importante, não é? A parte social parece-me fundamental, não é? A obra social daquilo que é feito, no sentido dos empregos que são criados e do desenvolvimento económico daquelas populações que provavelmente antes de estar ali não tinham acesso a possibilidade de desenvolvimento económico. Exatamente. Este, por exemplo, o Ricardo, como especialista, apanhou logo o ângulo. A maior parte das pessoas, quando olha para uma empresa mineira, só vê a questão ambiental. A extração do minério, o transporte do minério, a mina que fica aberta, e perde este lado social, que é o que vamos ver hoje um bocadinho, que é isto tudo tem que colar. E, portanto, começávamos aqui com o primeiro vídeo. On the 25th of January 2019, a tailings dam collapsed in the Brazilian municipality of Brumadinho. The tailing dam collected wastewater from a mine operated by the Vale Mining Company. The consequences were disastrous, with more than 235 people killed. Nordea funds own shares in Vale, and these shares were immediately put in quarantine. Então, a primeira coisa que queríamos saber é, desculpem lá, isto começou outra vez, o que é que a empresa devia fazer? O que é que a Nordea, portanto, que é dona de ações da Vale, portanto, pôs em quarentena, ou seja, ninguém pode tocar, os gestores não podiam comprar mais ações da Vale, e agora é dona de uma série de ações da Vale. Eu até diria que eles devem ser dos maiores acionistas da Vale nesta altura. E o que é que a Nordea deve fazer? Perante uma situação destas em que a empresa, alegadamente, por falhas no seu sistema de governo e de gestão de riscos, não atuou, embora tivesse informação suficiente para ter atuado em relação às condições de segurança do dique. Aqui o que é que seria a primeira intuição que um gestor responsável devia fazer? Não sei se alguém quer abrir o microfone e tentar participar. Francisco? Não, António, sim. António Rocha Pinto. Talvez participar na solução, na resolução imediata de todos os problemas de primeira ordem que surjam e ser um elemento ativo na resolução desses primeiros problemas de primeira ordem que surjam logo após o acidente. É como ocorre assim numa primeira instância. Ok. Portanto, aqui vamos ver uma coisa. Portanto, a Nordea está na Suécia, Estocolmo, e a Vale está no Brasil. Portanto, mas sim, António, estamos conscientes e, portanto, a primeira ordem é importante, é resolver os problemas das pessoas que ali estão, que é os que morreram, as famílias dos que morreram, correto? Mais trabalhadores. Alguém? Os trabalhadores, sim. Também morreram trabalhadores. Vender, acho que ninguém acha que seja uma get away from trouble. Posso dar uma opinião? Força. Bom, o vender é secundário, porque é evidente que o valor vai para aí abaixo, não é? Portanto, aí é perda. Isto mostra o perigo de se investir numa empresa em que não se tem controle nenhum na gestão. Os fundos deviam participar na administração e não ter uma posição apenas de financiamento. Com absolutamente de acordo. Estão aqui a apanhar muitos ângulos muito importantes, que é ter uma palavra a dizer e envolver-se, e vamos ver um bocadinho ao longo agora destes vídeos o que é que eles vão fazendo, e concordo absolutamente, Frederico, tem que haver mais controle, supervisão, e quando as empresas não fazem esse caminho, e até depois já
agora esta semana houve um momento muito importante, agora nas últimas 2 semanas, em que a ExxonMobil não fazia o caminho e os investidores foram e nomearam para lá novos administradores, que foi uma facada que nunca tinha acontecido assim nada desta magnitude. Mais alguma ideia? Podemos passar mais à frente e vou dar mais oportunidades às pessoas que quiserem participar, mas já ficámos aqui com umas ideias muito boas e como o Frederico dizia, há aqui um aspecto muito importante, que é, já caiu. O problema é que no dia em que acontece o acidente, a empresa já se desvalorizou imenso e há aqui um problema fiduciário, que é, eu se vender, já vou vender com perda. Portanto, o ideal era ter sabido no dia anterior, mas também não é muito responsável. Depois de acontecer, eu vender não vai ajudar a empresa a melhorar. E, portanto, vamos tentar perceber o que é a abordagem deles. Senior ESG analyst with Nordea Asset Management, Arvinda Tivana, is in Brazil along with 2 colleagues to assess what the next step should be. As an asset manager, you're of course interested in creating value for your clients, but you're also interested in creating the right type of value, not investing in companies that are not managing their risk correctly. We as a responsible investor, Nordea Asset Management, do not want to invest in those kind of companies. So we either exclude the companies or we engage with the company. E lá está o engajamos, não é? Pronto, eu gosto muito do brasileiro. E aqui está o que tem estado a falar. Portanto, ou excluem a empresa, porque se a empresa não quer melhorar, ou então fazem este diálogo, este engagement, esta ligação mais direta à empresa. E isto leva-me a falar aqui um bocadinho de algumas abordagens de investimento ESG. Uma bastante comum, quase todos os gestores responsáveis têm, são exclusões com base em valores. Isto tem a ver com armas controversas. Por exemplo, nós temos na BPI Gestão de Ativos, é impossível, uma empresa que tenha envolvimento com armas controversas, que são minas antipessoais, etc., nós não podemos investir. E temos alguns problemas de vez em quando, porque há empresas que fornecem componentes críticos para esse armamento e nós não podemos investir nessas outras empresas. E às vezes são empresas gigantes. Depois há algumas entidades que vão um pouco mais longe e excluem, por exemplo, jogo, tabaco, pornografia, armas em geral. Nós, por exemplo, armas em geral, até 50% entendemos que há um direito dos Estados de se defenderem, o que implica que temos que deixar aqui algum espaço para que algumas empresas, como uma Boeing ou uma Airbus, tenham que trabalhar também para os governos, para os Estados, para se defenderem. Mas estamos a falar de excluir com base em valores. Isto normalmente está nas políticas das sociedades gestoras e está também muitas vezes nos próprios prospectos dos produtos, portanto nas condições dos produtos. Outra possibilidade é com base em normas. Normas comumente aceites, como a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, os princípios da OCDE, o Global Compact. Nós, por exemplo, monitorizamos muito isto. Nós temos listas em que estamos a marcar todas as nossas empresas em que estamos investidos que estão a incumprir em algumas destas coisas e muitas vezes o que fazemos é contratamos o serviço de entidades especializadas que vão junto às empresas chamar a atenção disso e pedir para corrigirem, mesmo que seja noutros países. Acontece muitas vezes que essas violações de direitos humanos, claro que não são feitas aqui em Portugal, ou em Espanha, ou nos Estados Unidos. São nos países mais subdesenvolvidos, mas hoje em dia sabe-se tudo, e portanto assim que tomamos conhecimento, ficam flagged, são marcadas, marcamos e pedimos à empresa que rapidamente corrija isso e atue de maneira diferente, e temos tido experiências muito engraçadas na Malásia, por exemplo. Não é líquido para eles que os direitos humanos e laborais sejam uma coisa assim tão forte num país como a Malásia, mas quando passam a ter investidores do mundo inteiro, têm que respeitar standards parecidos com os que teriam que respeitar se operassem aqui. Isto também é importante para a coesão mundial, para que estes trabalhadores nesses sítios tenham condições de trabalho como nós podemos ter cá, trabalhar para uma empresa portuguesa. E depois também há aquilo que se chama uma escolha positiva. Eu não excluo pela negativa, vou escolher pela positiva, chamado best in class, em que eu vou escolher as melhores empresas dentro de um determinado setor ou com uma determinada vertente ambiental e que também implica excluir. E isto já é uma estratégia mais comum. As outras que eu falei anteriormente têm pouco impacto nas carteiras,
ou seja, nós escolhemos muito poucas empresas. Aqui, com este tipo de atuação chamada best in class, escolher as melhores empresas do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade e social, leva à exclusão de muitas empresas, mas tem um enviesamento horrível, quanto a mim, que é as maiores empresas têm mais capacidade de comunicar, de emitir relatórios, fazer publicidade e têm geralmente uma melhor percepção ambiental e social. E, portanto, vamos continuar a ver um bocadinho o que é que a Nordea fez a seguir. Portanto, foi para o Brasil. Onde é que eles foram? In Brumadinho, they're invited to a meeting with some of the affected townspeople and union representatives. The local union representative calls for cooperation and transparency from Vale. It was quite unsettling hearing very personal stories, the struggles they went through on the day. They want the company to take responsibility for what it's done and what happened under their watch. As investors, we have access to the company. So we are going to go and meet the company, and we're going to present these requests. We got a few really good examples of concrete villages, concrete schools that need to be addressed. Portanto, aqui, António Rocha Pinto, já temos aqui uma boa intuição. The Nordea team visits the area where the dam used to be. E Frederico também, não é? Portanto, falar com a empresa, já vamos ver. Brumadinho, with its 35,000 inhabitants, resides in the Brazilian state of Minas Gerais, which means general mining, in reference to the great mining activity in the region. The iron ore train continues to run through the city, where the residents are trying to get life back on track after the tragedy. The city's mayor wants Vale to stay and Esta assume parte é their a share parte of que the mais me impressiona. responsibility for the disaster. Desculpem o spoiler. O comércio foi afetado, os caminhoneiros foram afetados, a cidade toda foi afetada, fora o problema da saúde mental que nós estamos tendo, que é muito grave. E nós temos uma preocupação que daqui 2 anos, se a Vale não continuar pagando os impostos para nós, a cidade fecha. Fecha os postos de saúde, fecha o hospital, fecha a UPA, fecha tudo. É gravíssimo o que aconteceu. We are in Rio de Janeiro right now, and we are heading towards Vale's headquarters. We're going to discuss the Brumadinho incident with them, and we're going to talk to them about our experiences in Brumadinho, talking to the local community. We hope to gain a long-term dialogue with the company and positive engagement, push the company towards more responsible tailing dam management, because responsible companies create long-term value for us as investors. The dialogue with the company went really well. The meeting was originally scheduled for 1 hour, but got extended to 2 hours because there was a lot of issues to discuss. They were very keen on hearing about our observations in Brumadinho, and they took our recommendations. E pronto. Eu acho que está aqui uma turma que já aprendeu tudo o que tinha a aprender com o Ricardo e com a Paula, porque já sabiam as respostas todas. E é isto hoje em dia, o investimento responsável e o investimento sustentável, é meter-se ao caminho. Hoje em dia, até como a Paula dizia ontem, temos uma coisa ótima, que era antes eu tinha que ir. Hoje em dia as empresas acedem muito rapidamente a montar um Zoom, um Microsoft Teams e fazer uma reunião e não perde efeito. Posso também telefonar, falar com as comunidades locais e com outros investidores. Portanto, isso facilitou muito todo este processo. E, portanto, isto tudo leva-me aqui a falar um bocadinho sobre a integração ESG. Ou seja, nós evoluímos do tal Finanças 1.0, Finanças Sustentáveis 1.0 para um 2.0, que é nós
passarmos a integrar tudo isto. E isto aqui é só a capa de 2 relatórios, um é de uma empresa chamada Sustainalytics, a outra é de uma empresa chamada MSCI. São só 2 dos vários fornecedores de informação e relatórios ESG que nós temos. Cada um destes relatórios tem 70, 80 páginas, como eu estava a dizer, até diz ali embaixo, um de 100, e o outro não me diz porque eu cortei, e que me faz uma análise dos riscos ambientais, sociais e de governo, e também de como é que a empresa está a gerir. Onde é que ela se porta pior do que o setor em que se insere, onde é que se porta melhor. E permite-me depois que eu perceba o que é material, aqui logo. E como podem ver aí, fala aí do peso bastante parecido entre ambiental, que é 40%, por exemplo, social, que é à volta de 27%, mas tudo isto está em conjunto, porque quando eu não trato bem do ambiental e acontece um acidente como o Brumadinho, acaba por ter um impacto social gigante e depois tem um impacto económico que agrava o tema social. E, portanto, em termos de estratégias, nós já falámos aqui de integração, temos o screening negativo, temos o positivo e vamos começar a ter cada vez mais também temático, ou seja, investimentos orientados para uma temática específica, uma temática social, uma temática de clima, uma temática ambiental que não tem a ver com clima, impacto, investimento de impacto, que é o trabalho do Ricardo neste campo, e quanto mais o Ricardo trabalha com as empresas neste campo, mais nós podemos, como investidores, também investir com impacto, porque passamos a ter informação. E isto tudo, quanto a mim, vai cada vez mais fundir-se. O mercado vai evoluir claramente para mais impacto, para mais medição, para ter que dar mais informação. E eu agora terminava só aqui com a decisão final. Vamos saber o que é que a Nordea fez depois desta visita ao Brasil, para ver se ainda nos sobra aqui também um tempinho. Shortly after returning home, Nordea's Responsible Investment Committee gathers in Stockholm to decide what to do with their involvement in Vale. It was a quite emotional trip. It was quite rough what we saw. Some of the key takeaways that we had was also that the local community is still suffering so many months afterwards. There is a clear lack of communications between the company and the local community. Going on to the recommendations that the RA team wants to recommend to the RA committee is we would like to keep Vale in quarantine going forward, at least till the independent investigation has been completed. Nordea Asset Management believes in active ownership. We're going to stay engaged with the company to push them in the right direction. If we divest, we won't have any influence on the company going forward. We don't want to see this happen again. Nós, curiosamente, continuamos investidos em Vale, na BPI estão ativos, mas está em quarentena na mesma. Portanto, está em quarentena para aí há um ano e tal. Temos 4 engagements com a Vale a correr, diferentes, para diferentes temas. Direitos humanos, direitos laborais, ambiente, e um que me está a escapar, não me estou a lembrar. Talvez sejam 2 de direitos humanos ou 2 de direitos laborais. Temos um de ambiente através do Climate Action e temos outros engagements em que enviamos cartas, recebemos as respostas da empresa. E isto acontece com mais 2 ou 3 empresas, onde nós não podemos estar desinvestidos totalmente, porque temos fundos no Brasil e temos de estar com algumas empresas brasileiras, mas o grande futuro é este ativismo. No fundo é o quê? Desculpem aqui. É no fundo sermos detentores ativos, fazer o chamado engagement, ou seja, estar em cima das empresas, ter diálogos ativos. Muitas vezes também com outros stakeholders da empresa, falar com os clientes, falar com outros investidores, falar com fornecedores da empresa e perceber como é que a empresa está a lidar com eles e agir por aí também. E isto pode ser feito quer ao nível do top management, quer a níveis intermédios. E é algo que funciona muito bem
onde nós gastamos muito tempo hoje em dia, investimos muito tempo e aprendemos também muito com as empresas connosco, e é o responsible, o investimento responsável 2.0, não o sustentável, mas o responsável 2.0, aponta muito para isto. Outra coisa importante é voto. Votar. Nós, por exemplo, na Assembleia, na BPI estão ativos, estamos agora em junho, este ano já votámos em 400 e tal assembleias, 6.000 e tal pontos, e em 40% das assembleias votámos contra pelo menos um ponto, que foi a votação. Geralmente, votámos contra o management, propostas do board, da administração ou da gestão executiva, e muitas vezes votamos com outros investidores, como o que está aqui nesta primeira tabela. São propostas feitas por outros investidores, por exemplo, na Delta Airlines, em que o BNP Paribas pôs o ano passado uma proposta para eles terem que fazer o alinhamento com o Acordo de Paris. Foi chumbada no ano passado, eles voltaram à carga este ano e passou com 63% dos votos, o que obriga a empresa a fazer um alinhamento com o Acordo de Paris. Portanto, isto é para vocês verem o impacto que o Frederico falava, que é meter as mãos à obra e fazer as empresas mudar. E há aqui vários exemplos. Aquela primeira, por exemplo, que é a desflorestação, acabou por ter quase 100% dos votos, porque o próprio management acabou por dizer, então votem a favor, que nós concordamos. Cedeu e votou. E tivemos agora a ExxonMobil, que perdeu para um pequeno investidor que tem meia dúzia, tem 0,1% da empresa, conseguiu eleger 3 administradores, 3 membros do Conselho de Administração. Foi uma pedrada no charco incrível. E o Frederico também falou disto, já tinha caído. Portanto, o que é que tinha acontecido se tivéssemos vendido logo Vale? Nós também tínhamos, nas nossas carteiras, íamos perder isto, que é a azul é o desempenho das ações da Vale, a amarela é o mercado brasileiro. Portanto, a Vale fez muito melhor, fez quase 100% desde que aconteceu. Não, desde que aconteceu o incidente, fez 150% ou 200%. Atenção. E isto também é um aspecto importante, que é sermos investidores responsáveis, permite-nos continuar investidos, agir, a empresa melhorar e nós estarmos lá quando ela está a melhorar. Porque estar em empresas boas não é garantia de ganhar muito dinheiro. E a gente também precisa ganhar dinheiro para os nossos investidores, para os nossos clientes. Eu agora não sei se suspenda Pato Francisco e Ricardo e abramos aqui ou faça aqui uma pequena ligação com aquilo que o Ricardo tanto falou, que é o alinhamento com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isto são 4 slides. Eu consigo despachar isto rápido e depois ficamos a falar. Só para a importância até de alguns de vocês que trabalhem em empresas ou organizações, mesmo NGOs, é muito importante, ou que tenham capacidade de exercer influência, pode ser um bom instrumento também para pensarem e ajudarem a pensar, ajudarem interlocutores vossos a pensar sobre isto, que é basicamente como é que nós gostamos de olhar para isto, que é, quando olhamos para os ODS, nós queremos ver lá targets que estão ligados ao output, àquilo que a empresa faz, primeiro. Depois também gostamos de ver o que chamamos dos secundários, que são elementos que são importantes para aquele produto ou serviço que é fornecido. Depois já um pouco menos importante os terciários, e algo muito importante são os targets por empresa. Os targets que a empresa, que são muito idiosincráticos, muito ligados à atividade da empresa, ao setor de atividade, mas também à própria forma como a empresa opera. Isto, porque é que é importante? A gente está sempre a olhar para os ODS, mas só para complicar aqui, quando a gente olha para um STG, para um ODS como o 13, que é o mais célebre do clima, isto começa-se a desmultiplicar em indicadores. É só para vos matar aqui. E o que uma empresa tem que fazer, ou uma NGO, é encaixar-se nestes indicadores. Não? Dizer que eu suporto, apoio o ODS 13 na Brutéria, mas e faz como? Não é? Algum destes indicadores consegue, algum target ou algum indicador? Se não consegue, é porque provavelmente não tem capacidade de influenciar esse ODS. É influenciado por ele, mas não tem capacidade de influenciar. E uma boa notícia. Há ODS que são comuns a toda a gente. Toda a gente os pode fazer. Ricardo, não sei se estou a cometer aqui algum erro crasso, mas há uns que nós entendemos que é bom que toda a gente os tenha em conta. As questões de igualdades,
crescimento económico, o consumo responsável, as parcerias, paz. Paz é muito importante. Paz é muito importante. Trabalhar para a paz social, para a paz laboral, para a paz no mundo, para a paz ambiental, porque depois permite que tudo o resto funcione melhor. Mas depois temos que pensar, por exemplo, se olharmos para o setor elétrico, os ODS prioritários já não são os mesmos. Temos aqui onde é que uma empresa de eletricidade consegue atuar. Acesso à eletricidade, né? A qualidade da infraestrutura, né? O tipo de energia que fornece, e não tanto logo no 13, mas consegue atuar muito ali. E depois também pode ter impacto na qualidade da água, etc. E depois o que é que uma empresa tem que fazer? O que a EDP fez? Alinhar-se. Eu quando vejo isto já durmo melhor. Quando vejo uma empresa que se alinha e que diz porque é que acha que estes são importantes, porque é que a EDP mostrou que isto é importante, porque fez um compromisso para 2030 e estabeleceu targets. E por baixo dos indicadores, por baixo dos ODS, também estabeleceu targets. E, portanto, o que é que a gente precisa fazer? E aqui termino e abro aqui a discussão, é novamente o bolo de noivos. Ou o bolo de noiva, agora não sei, com esta coisa de igualdade de género, é o bolo de noivos, não é? Que é trabalhar bem o ambiente. Termos um ambiente 100% funcional, onde sabemos quais são os nossos limites, para onde é que estamos a caminhar, para quê? Para podermos começar a equilibrar a sociedade. Equilibrar em género, equilibrar em pobreza, boas condições, dar eletricidade, para quê? Para a prosperidade. E eu não tenho grandes dúvidas que se a gente conseguir fazer isto, nem que seja mais ou menos bem feito, vamos ter uma prosperidade e uma qualidade de vida que se hoje parece um milagre o que aconteceu nos últimos 50 anos, porque é um milagre, a qualidade de vida que a maioria da população no mundo tem hoje em dia, daqui a uns anos vai ser irreconhecível ao mundo se conseguirmos fazer isto bem. Eu acho que com a ajuda de investidores e com a ajuda dos clientes que nos apoiam nisto, eu acho que isto é possível. E pronto. Padre Francisco, Ricardo. Agora, tenho as outras coisas todas que não falei. Tenho aqui agora mais 50 slides, que foi as coisas todas que o Ricardo e a Paula foram dizendo ao longo destes dias e que ficaram por dizer. E estou aberta ao que seja. Bom, Jorge, fantástico. Mais uma vez, tem sido 3 sessões fortes. Temos aqui um grupo com dimensão suficiente para poder fazer perguntas de microfone aberto, mais uma vez. Não sei se alguém tem uma pergunta para começar ou se só o Ricardo é que tem comentários a fazer. Estava com cara de ter comentários. Mas seguimos o que fizemos nos outros dias, que é inscrições no chat, como o Ricardo já começou, e arrancamos a partir daqui. Ricardo, depois temos o António já e veremos quem aparece mais. Jorge, espetacular, gostei muito. Acho que o nosso objetivo, que era lançar aqui as bases para um pensamento crítico deste grupo, penso que estão muito bem lançadas e estou muito, muito contente com o resultado final. Fazia-te uma pergunta sobre educação de clientes, não é? Fizeste ali um statement, que é um statement que muitos de nós acreditam que vai haver esta transferência de riqueza, não é? Nunca houve tanta riqueza no mundo e nunca houve tanta riqueza que vai ser transferida para as novas gerações. Aliás, basta ver eu sou muito... compro muito a Monocle, que é uma revista que abre muito horizontes, se não conhecem, acho que era importante conhecerem, e a Monocle está sempre uns anúncios do HSBC e da UBS. UBS, estou a dizer bem? UBS? Sim. Da UBS, a dizer, olha, não sabe o que é que há de fazer a sua riqueza, mas quer passá-la para as outras gerações, nós ajudamos, não é? A pergunta que eu tenho é uma pergunta muito ligada com educação, não é? Até que ponto uma empresa como a vossa tem que começar a educar os clientes ou não? Ou tem só que surfar a onda, falar com os clientes e ir surfando a onda, ou ser um dinamizador de educação, não é? De ajudar os clientes
a perceber tudo isto que nós estamos a fazer, não é? Nós estamos aqui, tivemos 30 pessoas, mais ou menos, mas qual é que é a tua perspectiva de educar clientes? Eu acho que há aqui quase que um desafio duplo, que é nós vamos ter que dar um salto, porque ao mesmo tempo temos uma educação financeira para fazer. E é um privilégio poder fazer a educação financeira em conjunto com a educação financeira sustentável, já com finanças sustentáveis. E isso está a ser trabalhado. Eu acho que o Covid, o online, a disponibilização de informação disparou, o que nos permite fazer webinars para os clientes, como já estamos a fazer, em que incorporamos estes fatores lá dentro, em conjunto com o resto, porque o cliente é atraído também pelo outro tema e depois tem que ouvir também falar sobre isto. Para o ano sai a regulamentação que nos vai ajudar. Porquê que eu digo que nos vai ajudar? Eu não sou assim muito negativo em relação à regulamentação, porque o que faz é que traz-nos uma linha, uns guidelines de atuação e depois nós conseguimos, desculpa, isto assim fica muito escuro, conseguimos chegar e dizer ao cliente, olha, isto agora é obrigatório, a gente agora tem que lhe falar disto. Portanto, vai ser fantástico para o ano. Vamos ser obrigados a falar da ESG e de sustentabilidade com os clientes. Obrigados. Portanto, o cliente agora já tem que dizer qual é não sei se já vos aconteceu, terem que preencher aqueles inquéritos de perfil de investidor, se tiverem que subscrever um fundo ou um produto. Para o ano, vão começar a ter que responder também sobre preferências ambientais, preferências sociais, preferências de sustentabilidade. E isso é fantástico, porque isso permite um discurso com os clientes, falar sobre estes temas, que até hoje nós, indústria, falávamos, havia assim era um bocadinho só entre nós. Havia um bocadinho de receio de falar disto com os clientes e que o cliente interpretasse mal que nós estávamos a usar o dinheiro dele, a gastar o dinheiro dele mal com filantropia. Pronto. Agora, os próximos clientes, os tais que vão herdar, vão querer já filantropia. Por exemplo, só para terem uma ideia, nós temos uma unidade de filantropia em Espanha, no banco. Portanto, há uma unidade que assessora os clientes para fazer filantropia. Gastar. Não é investir, é gastar. E temos a nossa própria fundação. Como sabe, a Fundação La Caixa é neste momento o maior gastador em Portugal. Portanto, são 50 milhões de euros que é o objetivo a breve trecho de gastar todos os anos. É dar, não é investir, é dar. E que também vai jogar com esta abordagem aos clientes, Ricardo, esse papel, e começa-se a ver cada vez mais também o crescimento de uma coisa que eu não falei aqui com muita pena, que é o B Movement, o B Corp Movement, as empresas com propósito. As empresas começam a aparecer, as primeiras empresas que de raiz startup já são benefício, ou seja, uma parte dos lucros tem que ser destinada a reintroduzir na sociedade. Estou a pensar uma Lemonade, que neste momento passou de uma pequena startup para ser quase das maiores seguradoras nos Estados Unidos e tem nos seus estatutos a obrigatoriedade de redistribuir uma parte do lucro para a sociedade, que é interessante. Mas sim, Ricardo, eu acho que a formação vai ser super importante e integrada, porque é muito importante formar as pessoas também da parte económica, porque se não gerirem bem a sua riqueza, o seu património, podem ter uma velhice pior, uma meia-idade pior, ou até uma juventude ainda tardia pior. É muito importante começar a poupar cedo e começar também a poupar de uma forma sustentável e responsável. Claro. Mas sim. Obrigado, Jorge. Muito importante. António? Sim, eu posso fazer as mesmas. Obrigado, Jorge, pela apresentação. Tinha aqui 3 perguntas, não quero monopolizar muito. Então vou tomar nota, que eu já não estou com uma cabeça assim tão boa a esta hora. Mas amanhã ainda dou mais não sei quantas horas de aulas. O Ricardo sabe o que é que isso é. Sinta-se livre de ignorar qualquer uma delas ou as 3. A primeira tem a ver com aquele slide que ele via, a questão do modelo de Friedman, e que eu acho que isso foi dado como assim um bocadinho uma decisão tomada e feita, mas eu acho que é uma discussão ainda em curso, porque esse modelo supostamente diz que há um papel muito grande da legislação e da regulação e que, portanto, as empresas o que devem é, cumprindo com a legislação, maximizar os lucros, não é? Portanto, deve ser a legislação que determina como é que os trabalhadores são tratados, como é que o meio ambiente é preservado, quais são as emissões, e que por isso
esta carta deixa implícito que é um problema do modelo e não que é um problema da legislação e da regulação. Como é que vê isto? Ou seja, será que... Porque isto tornava tudo muito mais simples, não é? Porque o legislador ficava preocupado e o regulador ficava preocupado com os assuntos que não eram core do negócio e as empresas simplesmente tinham de cumprir com esses standards que vão evoluindo e são sendo cada vez mais elevados. Portanto, esta era a pergunta número 1. A pergunta número 2, uma coisa um bocadinho mais concreta e do dia-a-dia, que é muitas dinâmicas criam anomalias de mercado e o ESG, em princípio, não é exceção. E quando começam a aparecer ETFs, DSG e tudo mais, se isso não cria anomalias e anomalias de preço que vão levar a underperformance, não é? Se de repente há aqui um momento em que algumas empresas são, por este motivo, preferidas em relação às outras, isso vai aumentar a procura, aumentar o preço e levar a uma underperformance no médio e longo prazo. E a terceira pergunta é sobre o vídeo inicial do Lobo, gostei imenso. Esta ideia do papel financeiro no ecossistema, mas o próprio ecossistema financeiro é um ecossistema, não é? Com muitas espécies lá dentro. E algumas espécies têm um bocadinho má fama. E penso em option traders, ou, enfim, ou alguns cantos do sistema financeiro um bocadinho mais obscuros. E pergunto se há alguns cantos do mundo financeiro que sejam irreconciliáveis com este tema do bem comum. Ou se é um ecossistema que precisa de toda a gente. É nesta última pergunta que a minha net vai abaixo, não é? Exatamente. É o whistleblower, não estou nada com vontade. Não, já lá chegaremos. Não, obrigado pelas perguntas. Eu acho que o statement of purpose, é óbvio que isto depois tem que descer para a empresa. E a vantagem de não ser regulado é a mesma que teve o PRI. O PRI arrancou em 2006, os princípios para o investimento responsável, e tiveram um impacto gradual enorme, porque era a adesão das próprias entidades, foi uma coisa voluntária e foi sendo construído. Agora, quando o regulador entrou, complicou muito o processo, mas foi em cima de alguma coisa que já estava construída. Eu acho que não é impossível que o regulador venha a criar aqui códigos e regulamentação em relação ao que o Business Roundtable está a propor nos stakeholders, mas é muito importante que tenham sido as empresas a ter esta iniciativa. Porquê? Porque isto é muito gerador de valor e sobrevivência, e até para a própria sobrevivência das empresas é crítico que percebam isto. Ou seja, eu, enquanto investidor, uma empresa que não consegue acautelar os seus stakeholders é uma empresa perigosíssima. Perigosíssima. António, não sei se isto responde, ou seja, para mim, a empresa que me diz que está a cumprir a regulamentação toda, essa já foi. Essa empresa já não existe no meu radar. O meu problema são os que não estão a cumprir, já com princípios de ética, com algo que não pode não estar na lei. Ou seja, os tais... Nós no outro dia, por exemplo, estive numa conferência, um Zoom destes, com uma empresa da Malásia, em que eles tiravam os passaportes aos trabalhadores. Mas era normal na Malásia. E agora, pronto, disseram, pedimos desculpa e ainda não devolveram os passaportes todos. Eles estavam connosco a falar em Zoom aberto e pediram imensa desculpa pelo que aconteceu. Estão à procura dos passaportes. Isto é autêntico, isto, não é? Atenção. Isto não tem só a ver com a lei que eu ponho cá em Portugal. Não é, António? É o perigo. Porque isto são multinacionais. Curiosamente, depois, passados uns dias, fui ao hospital e estava lá, é uma empresa que é a maior produtora mundial de luvas, e estavam lá luvas, daquelas hospitalares, produzidas pela maior concorrente. E eu fui ver como é que os nossos sistemas avaliavam as duas empresas. E a que eu encontrei num hospital aqui em Lisboa é uma empresa com muito melhor avaliação do que aquela com quem eu estive a reunir, e que nós não estamos ainda investidos, mas estivemos também já a fazer algum trabalho de campo, e isto hoje em dia já vai assim. Portanto, ou seja, já não, a legislação não chega, António, só por isto, porque vai ser local e o problema está a acontecer não é aqui na Europa, onde as coisas são bem feitas, não é? O problema está em que nós fizemos o outsourcing e deslocalizámos a produção para países onde o nível de controle dos princípios ambientais, sociais, tudo é baixíssimo. E, portanto, tem que ser as empresas a autorregular-se, não podem estar à espera que seja o regulador. Segundo tema, as anomalias preocupa-me.
mas o que o António está aqui a falar, para os que acompanham menos, é que está a aparecer no mercado uma série de veículos de investimento que são ESG, que são sustentáveis, mas de uma forma passiva. Portanto, limitam-se a fazer aquilo que eu há bocadinho mostrei, que é o best in class. Compram as melhores empresas do ponto de vista ESG de cada setor. E provocam aqui um enviesamento que é, à medida que mais dinheiro é investido nesses veículos, essas empresas cada vez sobem mais e as outras são desvalorizadas. Mas também há aqui uma razão económica para isso, António, não é? As preferências de quem está a tomar decisões, temos que pensar que 80% a 90% das decisões que estão por trás de ETFs e de fundos são de clientes institucionais como nós. Sabem o que é que estão a fazer. O que não quer dizer que não possamos ter aqui alguma hipervalorização de preferências por alguns ativos ESG, mas sobretudo eu acho que isto tem a ver com os fundos e produtos que são demasiado ESG ou sustentáveis de uma forma passiva, geralmente estão muito virados para setores como tecnologia, serviços, etc. Tem mais a ver até com isso. A bolha vem daí. Se fosse um produto equilibrado, em que compra as melhores empresas de cada setor, mas compra de todos, eu não me parece que seja o próprio ESG a provocar a bolha, mas é uma eventual bolha nas tecnologias ou algo parecido. No sistema financeiro, eu diria que no sistema financeiro core já houve uma limpeza muito grande, ou seja, estas coisas mais periféricas que falava acabam por hoje em dia estar muito a operar em pequenas empresas localizadas. Os grandes operadores já estão muito fora desta atuação. Temos imensas limitações. Eu não falei aqui muito, mas a Paula ontem falou, e eu não me lembro se o Ricardo também, que é enormes restrições ao nível de remuneração. Nós hoje em dia não podemos ter remunerações como tínhamos em 2008. Nós que trabalhamos no setor financeiro temos políticas que obrigam a desfasar aquilo que nós recebemos ao longo de vários anos. Temos que ter fatores ESG e de sustentabilidade também na forma de remuneração. Eu penso que a Paula ontem falou disto. E nós temos que ter, portanto, nós lá na sociedade gestora, toda a gente tem, portanto, todos os colaboradores têm a remuneração associada ao ESG e à sustentabilidade e podem perdê-lo. Agora, quando saímos dos setores mais regulados, que falava, aí eu acho que ainda há um caminho muito grande para fazer. E vão continuar a dar má fama, sem dúvida. Eu acho que não, é incontornável, quer dizer, a ganância vai continuar a existir. E a vontade de operar fora do sistema vai continuar a existir, mas não acho que seja sistémico e que possa pôr em risco o sistema financeiro principal, que é o que está a fazer este caminho da sustentabilidade, porque é o regulado, é o que é regulado pelo Banco Central Europeu, pela Reserva Federal Americana, etc. Não caiu a internet, obrigado. Boa, muito bem. Enfim, Jorge, além da resposta ter sido ótima, cumpre precisamente com o nosso tempo. São 10h30 e isto significa que estamos no fim da hora e no fim destas 3 sessões. Portanto, termino-as aqui com pena, por causa do que significaram as 3. Agradeço-te muito a ti, Jorge, pela sessão de hoje, mas também pela presença nos outros dias. Ricardo e a Paula também, muita gratidão. Enfim, teremos a oportunidade na Brutéria, espero eu no futuro, de continuar a tratar de temas como este. A nossa programação mantém-se atenta a estas questões que são económicas, sociais, financeiras, políticas, etc. Se tiverem interesse, podem subscrever a newsletter da Brutéria no nosso site. Temos uma revista que publicamos mensalmente, uma programação muito ativa aqui nesta casa. Espero que o curso tenha sido bom para quem participou nele. Disponibilizaremos as sessões para quem as queira rever. Outra vez, como disse ontem, se alguém por alguma razão quiser contactar algum destes 3 apresentadores, nós vamos arranjar aqui uma maneira de fazer a informação chegar de um lado para o outro.
Vim, despeço-me oficialmente. Eu nas redes sociais só estou no LinkedIn, portanto. Ótimo, na fortíssimo LinkedIn, certamente, com respostas na hora, Jorge, conhecendo-te. Bem, é isso. Fecho a sessão em nome da Brutéria, agradeço muito a presença de todos. Obrigado. Boa noite e até breve. Obrigado.